Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 179 aqui pelo Novo Mercado. Me chamo Ícaro de Carvalho. Se você está assistindo essa aula através de uma gravação, não importa o dia, o horário, a data estelar. O nosso tema de hoje é por que lançamentos funcionam. Presta atenção, editor, por que lançamentos funcionam e por que eu disse lá no Instagram, se você está assistindo essa aula aqui ao vivo, faz sentido o que eu vou falar para você. Se você está assistindo essa aula gravada, talvez não faça muito sentido, então eu vou posicionar vocês. Eu gravei alguns stories agora há pouco, avisando o pessoal, chamando o pessoal para participar ao vivo dessa aula, dizendo que quem pudesse participar ao vivo seria algo legal, porque hoje é um dia muito propício para essa aula. Eu não tinha preparado essa aula para hoje, eu tinha preparado essa aula para quinta-feira da semana que vem e eu decidi antecipá-la porque hoje é um dia muito propício e hoje, por conta desse dia propício, a aula cabe quase que como uma luva. E por que eu estou dizendo que esse dia é propício? Porque hoje é um daqueles dias raros onde o mundo inteiro estremece e todas as pessoas enlouquecem por ruídos demais e motivos de menos. Presta atenção. Hoje é um daqueles dias onde está todo mundo louco. Não existe exatamente um motivo para o mundo estar tão louco assim. Se você está vendo através de uma gravação, o que significa isso? Hoje, quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro de 2020, nós temos o mercado fechando a 7%, a Bolsa de Valores aqui brasileira. Nós temos um caso de coronavírus confirmado aqui no Brasil. Nós temos uma turma que está discutindo, porque vazaram umas mensagens do Bolsonaro, em que ele estava chamando uma galera para protestar. Ou seja, é um dia onde todos estão ouriçados, todos estão preocupados, todos estão discutindo e quebrando aquela regrinha máxima, uma das primeiras regras da nossa filosofia de trabalho, que é justamente a foda-se o nióbio. E se você tinha alguma dúvida de que isso daqui não é só dinheiro para mim, essa dúvida cai hoje, depois de 179 aulas. Porque eu vou dar o antídoto para você do meu próprio veneno, da minha própria estratégia. Eu vou mostrar para vocês como é que a minha estratégia funciona e basicamente a estratégia de todos esses marqueteiros e porque você continua caindo insistentemente nela. O que eu estou fazendo ao abrir as cortinas? Eu estou mostrando para você como é que o mundo funciona e eu confio que esse método é tão bom, eu confio que isso está tão arraigado no DNA do ser humano, eu confio que isso está tão inerente à personalidade do ser humano, que mesmo você sabendo como esse truque funciona, mesmo você sabendo como é que as coisas acontecem, você continuará caindo nisso. Por quê? Porque é difícil pra caramba e a gente tende a continuar reagindo a notícias. É um exercício que demora aí, às vezes, uma década de prática até você começar a se blindar dessa ideia de que se você não tomar ações e decisões agora, o mundo vai acabar e você precisa estar sempre aprendendo como acontece a próxima notícia. Não é? Vamos começar o seguinte. Por que o tema da aula de hoje é por que os lançamentos funcionam? Esse é um tema recorrente. Já haviam me cobrado, já haviam me pedido para fazer mais aulas sobre os processos de lançamento. E eu quero quebrar 3 grandes objeções aqui, que muitas pessoas fazem, talvez você seja uma delas. A primeira delas é o seguinte: Ícaro, fórmula de lançamento funciona? Aquilo que o Érico vende funciona? Aquilo que o Érico faz todo dia igual há anos e anos e anos funciona? Segundo ponto, Ícaro, se todo mundo quiser vender alguma coisa no Instagram, se todo mundo quiser usar o Instagram como ferramenta para ganhar dinheiro, isso daqui não vai ficar muito saturado? Não vai parar de dar certo em algum momento? E o terceiro ponto, Ícaro, essas estratégias que vocês criam, vocês do marketing, você criou o desafio 21 dias, desafio 14 dias, desafio 7 dias. Essas estratégias, à medida que as pessoas vão utilizando,
elas não vão se tornando carne de vaca e elas não vão perdendo a sua capacidade de gerar receita? Então, a aula de hoje serve para meio que abordar e meio que trabalhar cada um desses conceitos. E a resposta para todas elas talvez seja a resposta mais simples. Fórmula de lançamento funciona? Funciona. Tem um monte de gente que vai usar e vai ganhar dinheiro. Tem um monte de gente que vai usar e não vai ganhar dinheiro, mas a maioria delas é porque o produto é muito ruim, ou o cara não tem autoridade nenhuma, e aí carece na mentalidade dele o pensamento de longo prazo. Então, se o cara tivesse insistido nesse modelinho por 4 ou 5 anos, talvez ele tivesse feito a curva que leva ele até o 6 em 7 ou 6 em 30 mais tranquilamente. Mas como ele aprende através da propaganda do marketing digital, de que as coisas são fáceis, rápidas e acontecem na hora, ele compra o negócio, passa 3 meses, 4 meses, ele não consegue o resultado que ele quer, então ele desiste. Aí o segundo ponto, se todo mundo tentar ou quiser se tornar influenciador ou vender coisas através da internet, botar sua loja de produtos físicos no Google, começar a comprar termos do Google, será que alguma hora isso daqui não para de funcionar? E a minha pergunta rapidamente para ela, para que a gente possa continuar trabalhando, é: não. Não, porque o índice de desistência de pessoas aqui dentro é brutal. Quem aqui tem alguém que está aqui no mercado digital, ou trabalha com marketing digital, ou trabalha com vendas há mais de 3 ou 4 ou 5 anos? Tem alguém aqui há mais de 5 anos? Tem até uma turma boa. Ó, quantos especialistas vocês não viram e que sumiram nos últimos anos? Ó, tem gente de 6, 7 anos aqui. Quantos? Quantos gurus e quantas pessoas, quantos grandes vendedores, tem até nomes que vocês vão soltando aqui no chat, né? As pessoas vêm aparecendo e somem. As pessoas surgem, vendem coisas e somem. E você percebe que até o que elas vendem vai mudando. O cara começa a vender marketing digital, aí depois ele começa a vender multinível, aí depois ele começa a vender coaching. Aí lembra quando houve uma grande transição, onde todos os coaches começaram a virar hipnoterapeutas? E aí todo mundo era hipnoterapeuta, e todo mundo sabia fazer reprogramação de alguma coisa, e todo mundo sabia, eu vou fazer você visitar a sua infância e você vai curar uma depressão profunda. Então essas coisas andam meio que em ciclos, né? Não só em ciclos, mas em círculos também. Elas sempre acabam voltando para o mesmo ponto e a pessoa desiste. Então, qualquer pessoa que faça uma piadinha ou uma brincadeira dizendo: mas se todo mundo quiser ganhar dinheiro no Instagram, quem vai trabalhar na rua de verdade? Responda a todas essas pessoas. Eu te desafio a produzir conteúdo orgânico até que você chegue a 100 mil seguidores. Porque não é tão simples assim? Não é tão fácil? Então, Instagram não te dá tanto dinheiro? Instagram não te dá tanta audiência? Então você começa a postar, você começa a fazer stories, começa a postar feed. Não é só copiar, não é só fazer esses postzinhos, bostinha de feed. E daqui a 2 aninhos, você faz isso aí meia hora por dia. Daqui a 2 aninhos, você tem 100 mil seguidores e aí você pode ganhar teu dinheiro. Você pode ter o seu 1,000 fans. Você pode ter os seus 100 mil por ano, com 1.000 clientes pagantes. Aquela teoria que a gente joga na aula 152. Assistam a aula 152. Mas você vai perceber que, na verdade, é o contrário. É muito mais fácil você encontrar uma área exaurida no mundo real do que aqui dentro. E eu demorei muito tempo para convencer algumas pessoas disso. Pessoas da família da Ana, né? Pessoas da família da Ana, até um tio da parte de mãe, assim. Eu falo assim, é mais fácil você ter excesso de mão de obra numa faculdade de engenharia
do que de influenciadores na internet. E eu vou te provar porque a dinâmica propicia o excesso de engenheiros no mundo e não o excesso de influenciadores. Quando vocês acham que tem muito influenciador, primeiro, vocês usam o Instagram com esse viés mais de vou transformar isso numa ferramenta de trabalho. Mas você parar para pensar, são 100 milhões de pessoas assistindo essas pessoas. Então não é tanta gente assim. Parece que nós temos menos de 1000 perfis desse tamanho, de um tamanho gigantesco. Então, assim, engenharia, uma pessoa, eu não vou nem falar de direito, porque a minha tese de direito é que qualquer pessoa que dedique 5% do seu cérebro, ele chega até o final. Não vou falar passar no AB, mas ele chega até o final e ele se forma. Então, assim, basta ele fazer as coisas. Para o cara ser um influenciador, ele tem que, de fato, gerar valor. O conteúdo que ele gera tem que ser bom, tem que ser reiterado, as pessoas têm que enxergar valor nisso. Ele tem que interagir com as pessoas, ele tem que responder cada uma delas, ele tem que aprender ou ter alguém que faça tráfego para ele, que tenha um designer para trabalhar para ele, ou ele tem que aprender a fazer essas coisas no começo. Então, parem com essa ideia. E mesmo que, vou pegar um ponto aqui que é um erro que muita gente tem, e pode ser que você tenha também. Um dos erros mais comuns de quem está começando agora, um dos erros mais comuns do iniciante, quando eu falo iniciante, são qualquer pessoa que esteja 4 anos ou menos nisso daqui. É um iniciante. Um erro muito grande do iniciante é achar que não dá para ganhar dinheiro em mercado saturado. O cara acha que tudo está saturado, né? O cara acha, não, porque assim, mercado de nutricionismo, mercado de encapsulado para emagrecimento, isso não dá dinheiro, cara. Tem muita gente vendendo, tem gente vendendo milhões de reais, tem gente vendendo milhões de reais de suplemento, tem gente vendendo milhões de reais de roupa de academia, tem gente vendendo milhões de reais de tênis, tem gente vendendo milhões de reais de treinamento, de aulas de inglês. E você percebe as pessoas, você percebe que, na verdade, não é que existe muita gente vendendo isso, é que o público é muito grande. Alguém ali no chat falou uma coisa que é verdade. O Cabeça de Milionário, que nós fizemos a abertura, é a prova disso. Você quer um nicho mais recheado de gente do que esse nicho de investimento, de lidar com grana? Porque não importa, todo mundo se preocupa com isso. Todo mundo quer saber disso. É mais ou menos como você desejar hoje criar um produto que mostre como é que você faz certinho o trabalho no iFood. Cara, tem tanta gente. Tanta gente. Os restaurantes, não só aqui em Santos, mas em São Paulo, os restaurantes vão fechando as portas físicas e migrando só para o iFood. Por que o dia de hoje é tão propício? Porque o dia de hoje ele trabalha com alguns elementos que eu quero mostrar aqui para vocês. Queria mostrar aqui para vocês, mas o Zoom acho que vai puxar muita conexão. Eu ia mostrar para vocês a tela do Twitter com as pessoas discutindo sobre coronavírus. E aí você vê que tem uma turma que lá discute política e acha que... E é uma coisa engraçada, porque assim, quanto mais inserido você está no meio, mais você acha que o seu problema é o maior problema que existe. Então, se você fica acompanhando a galera do mercado financeiro, você vai perceber que eles discutem sobre mercado financeiro e dão uma importância muito grande a esse dia específico da Bolsa de -7. Eles vão discutir um monte sobre o -7, o -7, o -7, o -7, esse número -7, e por que a Bolsa está tão esticada, e toda aquela ansiedade fica em torno do problema que a pessoa elencou. Ela pegou o problema e disse, esse é o grande problema que eu vou focar. E ela vai defender na mesa de bar, ela vai defender dentro de casa, ela vai defender com os amigos, que esse é o grande problema. Quando você vai para a política, para a turma do Twitter da política, né, e você vai perceber que as pessoas estão discutindo que o grande problema de hoje, que o grande perigo iminente, que o coronavírus é um problema grande. Mas a situação do Bolsonaro é a pior de todas. Por quê? Porque alguém compartilhou o celular do presidente mandando mensagens
chamando as pessoas para protestarem contra os congressistas. E essas pessoas vão discutir nas mesas de bares delas, nas escolas e faculdades delas, entre os amigos delas, que aquilo é o mais importante que existe. E aí você vai para uma terceira mesa de bar. E assim as coisas acontecem, entendeu? E a histeria continua. E eu aposto que tem gente que ainda está na mesa do Irã. Ainda está na mesa do Irã. Vocês não lembram quando os Estados Unidos matou aquele cara? Lá ainda deve ter gente na mesa do Irã, deve ter gente ainda na mesa da Rússia, deve ter gente brigando sobre essas coisas. Isso tudo deriva de um comportamento. Isso tudo deriva... Ah, consegui. Aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, ótimo. Isso tudo deriva... Isso tudo deriva... Vamos lá. De uma sensação... E aqui que a aula começa a entrar no seu filé mignon e eu quero que você... Eu sei que vocês não vão entender 100% do que eu estou dizendo na aula aqui, porque precisa de um tempo para vocês mastigarem. Mas guardem essa aula no coração para assistirem daqui a 6 meses de novo, quando vocês tiverem ganhado um processo de maturidade maior, quando a gente tiver feito uma sequência de aulas maiores no novo mercado, no escritório novo. Voltem que essa aula vai ser fundamental. Tá aqui, ó, bolsa desaba 7%. Tudo ruim, ó, Petrobras menos 10, Vale menos 9, Ambev, Ambev não é nada. Banco Itaú, menos 5. Que coisa horrível, não é? E olha que interessante o que eu achei aqui. Olha que interessante o que eu achei aqui. Bom, aí tem o Warren Buffett, claro, dizendo o que sempre foi dito, né? Cara, no longo prazo não muda com coronavírus. Não muda. Mas tem um ponto muito interessante aqui. Eu quero ver se eu encontro. Tinha esse ponto aqui da alta, mas a retomada da construção civil fez faltar guindaste, trator em São Paulo. Tem esse ponto, né? E tem o Bolsonaro e tem tantos outros. Eu quero que vocês procurem isso, ó. Eu quero que vocês procurem mais. Eu quero que vocês procurem mais sobre isso. Quando vocês saírem daqui, eu acho que não vai abrir por causa do adblock. Quando vocês saírem daqui, a lição de casa é: procurem mais sobre FOMO. Fear of missing out. O medo que as pessoas têm de não saberem qual é a última notícia que existe. A notícia é essa. O dever de casa é esse. Essa daqui. E aí tem um outro dever de casa que eu vou deixar. Depois eu procuro aqui para vocês, eu vou mandar. É um trabalho do... não é do Gini Famos, por isso que deu errado. É do Kahneman. Aqui, ó. Agora eu lembrei, estava confundindo. É um artigo, eu vou passar para vocês. Aqui, ó. Esse artigo aqui, ó. The Illusion of Stock Picking. Para quem acha que isso daqui tem a ver com o mercado financeiro, isso daqui não tem. Isso daqui não tem. Isso tem que ver com a ideia que nós temos. Isso é muito interessante, assim. É mais ou menos como aquela entrevista que fazem perguntando se o cara dirige acima da média. Todos os homens dizem que dirigem acima da média. Mas se todos os homens dirigem acima da média, aonde está a média? O Daniel Kahneman, ele fez um livro chamado Rápido e Devagar. Vocês têm que ler esse livro. Eles mostram que perguntam para os investidores: você faz
você performa melhor ou pior que a média do mercado? Todos acham que performam melhor, só que quase todos performam pior. Então, existem dois elementos que são fundamentais no início do trabalho aqui da nossa aula. O primeiro, fear of missing out. As pessoas morrem de medo de não estarem bem informadas quando elas confundem informação com conhecimento, quando elas confundem informação, ruído, com informação de valor. E o segundo ponto, as pessoas tendem a achar que são mais espertas do que elas são. As pessoas tendem a achar que elas são mais espertas do que elas são. Tem até um outro artigo do Daniel Kahneman chamado You Are Not So Smart. Você não é tão inteligente assim. Procurem também, que vai ser interessante. Então, vamos lá. Procurem sobre isso quando acabar. Nós estamos trabalhando aqui sobre dois desejos básicos do ser humano, dois instintos básicos do ser humano atual. Fear of missing out e se achar muito esperto. As pessoas se acham mais espertas do que elas são, elas acham que elas entendem mais do mundo do que elas basicamente, de fato, entendem, elas acham que elas possuem mais informações em seu cérebro do que de fato elas possuem, a maioria da cabeça dela está atolada com ruído. O que é o foda-se o nióbio? O foda-se o nióbio é uma tentativa artificial, não é natural. O natural é que você esteja assim. O natural é que você ache mesmo que o coronavírus vai pegar sua avó, quando na verdade ela mora em São Vicente e a maior chance é de matarem ela com 38 na cara. O normal é o meu pai achar que tem mais chances dele morrer de avião do que dirigir todos os dias, subindo e descendo a cidade, quando estatisticamente isso não faz nenhum sentido. O normal é você viver assim. O foda-se o nióbio é uma tentativa artificial de retirar esses dois estados. Eu não sou tão inteligente. Ícaro, o que você acha sobre eu não sei? Ícaro, o que você acha sobre eu não sei? Ícaro, e sobre eu também não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. É tentador, mas eu não sei. Ah, tudo bem, Ícaro. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo, então tudo bem. Ponto polêmico dessa aula. Poucas pessoas vão conseguir entrar nesse estado. Pouquíssimas pessoas. Há grandes chances de você me ouvir falar isso a vida inteira. Há grandes chances de você ouvir isso agora nessa aula e você não conseguir ainda encaixar isso no cérebro de vocês. Qual que é o ponto polêmico dessa aula? Como a maioria das pessoas não conseguirá fazer isso, é sobre essas duas fraquezas que você fará dinheiro em cima delas. O princípio básico do marketing moderno, do marketing de redes sociais, do marketing de internet, do marketing de imprimir anúncios no Instagram, do marketing de fazer rede de pesquisa, se escora sobre o fato de que existe tédio o dia inteiro, de que as pessoas estão com o celular delas na mão o dia inteiro, e que quando o ser humano está entediado, ele vai fazer geralmente 3 coisas. Ponto 1, comer. Ponto 2, ver pornografia. Ponto 3, comprar. Você pode ganhar com as 3 formas. E basicamente o ser humano está cada vez mais entediado. Crianças pedem para os seus pais comprarem aplicativos e mensalidades de jogos. Antigamente, quando ele queria uma fita, eu tinha que alugar uma fita, eu tinha que devolver uma fita. Hoje, se uma criança tiver que devolver algum jogo, ela vai ficar louca, porque ela não tem a percepção de perda. Por que lançamentos funcionam? Por que desafios funcionam? Por que pequenas campanhas funcionam? Por que promoções funcionam? Por que close friends funcionam? Porque eles se apoiam sobre os 2 pilares fundamentais da fraqueza da nossa geração. O fear of missing out e se achar muito esperto. Por que o Close Friends funciona tão bem, apesar de ser uma ferramenta tão pobre? O Eduardo está abrindo o segundo Close Friends dele, ele já não está mais no Close Friends. Agora ele está lá no
Agora ele está lá no Hotmart. Porque o Close Friends trabalha com tudo. Primeiro ponto, ele acaba. Close Friends acaba. Tudo que vocês façam na vida de vocês, façam acabando. Deve haver escassez em toda campanha. Deve haver escassez em toda promoção. Deve haver escassez em todo convite. Com exceção de alguns modelos de assinatura que vocês veem na aula 152. Mas na maioria deles, deve haver escassez. Então, quando você faz um desafio, quando você faz um lançamento, você está basicamente dizendo para as pessoas, cara, existe um problema e você deve basear o seu problema. Assistam a aula 141, as duas claves de discursos. Você pode se proteger das consequências desse problema, ou você pode se aproveitar desse problema. Você pode ganhar com isso, ou você pode evitar uma perda com isso. Essa decisão está acessível para você agora e por tempo limitado. Quando você adiciona esses elementos, você tem uma oferta. Vamos usar um caso concreto. Hoje, dia 26 de fevereiro, coronavírus, Bolsonaro, o que mais? Bolsa de valores. Temos 3 claves. Vocês vão voltar a uma aula antiga, a uma das primeiras aulas do novo mercado, para falar a verdade. Vocês vão voltar a uma das primeiras aulas do novo mercado. Vocês vão ver o Ícaro basicamente uma criança. Aqui, ó. Eu quero que vocês vejam essa aula. Eu quero que vocês vejam a aula 12. É lógico que, depois de 4 ou 5 anos, alguns elementos, como a constituição do Facebook, devem ser adaptados ao Instagram. Mas o esqueleto não muda. O esqueleto não muda. Vocês vão assistir essa aula 12 para entenderem como é que vocês transformam notícias em produtos. E como é que a gente aplica essa aula agora, no mundo real? Bom, basicamente, nós saímos de um time product fantástico, que foi o carnaval. Carnaval é o grande momento para você vender emagrecimento, para você vender tudo que é beleza, produto de beleza, roupa, essas coisas todas. Carnaval é muito bom. Quando acaba o carnaval, existe um outro timing muito bom. Sempre tem timing de entrada e timing de saída em qualquer produto. Então, você tem o evento carnaval. Você tem 4 ou 5 semanas antes do carnaval, que é quando você vende. Cara, o carnaval vem aí, você tem chance de melhorar o seu corpo, de chegar na avenida com o corpo que você quis em 4 semanas. 4 semanas é um número bom. 6 semanas é um número bom. 8 semanas parece que está demais. E quando acaba o carnaval, você pode simplesmente remodelar o produto. Olha, o carnaval acabou, mas 2020 está só começando. Por que você não abandona esses planos de curto prazo e não assume um grande plano Carnaval 2021? E agora, em 10 meses, eu vou montar para você um plano, um treinamento, ou um guia, ou um manual, ou uma dieta, ou qualquer coisa que seja, para que nos próximos 10 meses você chegue em 2021 com o carnaval, com o corpo que você quer para o carnaval. Carnaval acabou, mas carnaval tem todo ano e acabou. Produto para entrada, produto para saída do evento. Vamos usar um produto de entrada de evento no coronavírus. Vocês lembram que o coronavírus começou a explodir. Quem faz muito produto de entrada e de saída? Empíricos. Empíricos faz muito produto de entrada e saída. Então, a Empíricos fez o fim do Brasil e depois fez a grande retomada. O evento era a correção da bolsa. Então, coronavírus, você poderia ter trabalhado pré-coronavírus
sei lá, se você trabalha com investimentos, você trabalha com o seu dinheiro, ou se você trabalha com... Você consegue trabalhar o evento coronavírus. E agora que já chegou ao Brasil, você também consegue trabalhar coronavírus. Então, falando, educação infantil. Como é que eu gosto de trabalhar educação infantil? Eu gosto de trabalhar entrada e saída de idade de criança. Se teu filho ainda não fez 4 anos, ele está na idade ideal para começar a alfabetização musical dele, para começar a pré-alfabetização dele, para começar a educação bilíngue dele. Se seu filho chegou aos 6 anos, você está trabalhando pontos de entrada, pontos de entrada, pontos de entrada. Então você sempre cria um timing para isso. O caso do Bolsonaro é mais um. E também, o caso do Bolsonaro é timing para quem trabalha com concurso público. Toda hora o Paulo Guedes aparece dizendo que vai fechar a torneira da economia. Toda hora você tem que trabalhar um timing para comunicar o seu produto. Então, as pessoas me perguntam muito, talvez seja uma das perguntas que a gente mais receba. Ícaro, qual é a hora certa de lançar o meu produto? Eu falo, cara, existia um livro, eu quero que vocês... Não quero que vocês leiam esse livro, não. Sei lá, talvez quem quiser ler, mas eu gosto desse livro, mas ele foge um pouco da temática. Chama-se Axiomas de Zurique. É um livro que fala sobre risco. É meio bobo, tem umas ideinhas meio de Jeca Tatu, mas tem um exemplo que é muito bom. Mostra a história de um jogador de pôquer que ele ganhava sempre. E falavam assim, cara, os exemplos são muito bons. A estrutura do argumento do cara não é boa, é meio bosta, tanto é que esse cara ninguém sabe lá nem o que ele fez da vida dele. Mas os argumentos, os exemplos dele são bons. É um livro bem montado, bem produtificado. E nesse exemplo ele usa um jogador de pôquer que não para de ganhar. O cara ganha. E perguntaram para ele assim, cara, você deve ser um jogador fantástico, excepcional, porque você só ganha. E aí ele pensou, é porque eu só jogo quando as pessoas estão bêbadas. Eu só jogo quando os meus adversários estão bêbados. Então, muitas vezes, a oportunidade perfeita, presta atenção, muitas vezes, vou até mudar um pouquinho, muitas vezes o timing perfeito é mais importante do que um produto perfeito. A grande lição da aula de hoje é a seguinte: as pessoas estão sempre procurando uma grande notícia. As pessoas acham que pequenas notícias são grandes notícias. Vamos lá, trabalhar essa porra aqui, porque depois quando os caras replicam, vira livro. Então vamos lá. Quais são os grandes pontos? Primeiro ponto. As pessoas estão sempre em busca das grandes notícias. E grandes notícias são raras. Grandes notícias são muito raras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Plano Real, mísseis em Cuba, são raros. O homem chegou na Lua, são raros. A maioria é só ruído. Olha o Trump. O Trump chegou, mudou nada, velho. Mudou nada. A economia tá indo, mas não tá. Mas ninguém sabe que estaria melhor ou pior sem ele. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Não dá. O Obama chegou. Lembra? Alguém aqui lembra como foi quando o Obama foi eleito presidente da República? Porque o Obama é comunista, porque o Obama não é americano, porque o Obama é um safado, porque o Obama é um ladrão, porque o Obama é o PT dos Estados Unidos. Os americanos enriqueceram, a economia cresceu, o mercado subiu, mudou nada. Bill Clinton foi eleito. Bill Clinton é progressista, Bill Clinton, Fundação Clinton, Bill Clinton é democrata, Bill Clinton... Desde 1870, o mercado cresce em média 10% ao ano, com qualquer presidente. Então, as pessoas estão sempre em busca de grandes notícias. As pessoas tendem a achar que pequenas notícias são grandes notícias. E as pessoas, presta atenção agora, as pessoas tomam ações baseadas
nessas notícias. Esse é o princípio. Diante disso, qual é a grande conclusão da aula de hoje? A grande conclusão da aula de hoje é que muitas vezes o timing perfeito é mais importante do que o produto perfeito. Eu vou explicar para vocês. Deixa eu tirar uma foto disso, que eu gostei dessa porra. Eu vou explicar para vocês por que muitas vezes o timing perfeito é mais importante que o produto perfeito. Porque quando o timing é perfeito, as pessoas estão tão preparadas para comprar qualquer coisa que apareça, que o teu produto nem precisa ser tão bom assim. Se ele for, é melhor. Eu quero que 100% dos meus alunos só façam coisas boas. Eu quero que 100% dos meus alunos só produzam materiais e produtos e vendam produtos físicos, digitais, treinamentos bons, de qualidade. Qual que é a grande dificuldade? Como saber qual é o timing perfeito? Cara, é o mais fácil do mundo. É quando tá todo mundo falando sobre um assunto. Todo carnaval é timing perfeito para quem trabalha com saúde. Todo começo de aula é timing perfeito para quem vende material escolar, para quem vende educação, para quem vende não sei o quê. Todo nascimento de filho é timing perfeito para quem vende seguro de vida. Todo cara que clique no anúncio local é timing perfeito para quem tem um restaurante e está comprando anúncio para aquelas redondezas. Todo grupo de discussão de empreendedorismo é um timing perfeito para pessoas que vendem serviços de contabilidade, de consultoria tributária. Então, assim, imagine que saia na Fátima Bernardes. Essa é a aula 12 lá. Vejam a aula 12 que vocês vão ver como complementa isso daqui que eu estou falando. Quando sai na Fátima Bernardes que determinado alimento faz você secar a sua barriga, qual é o melhor post, qual é o melhor stories, qual é o melhor IGTV, qual é o melhor qualquer coisa que você pode fazer naquele dia sobre esse assunto. Nem que seja para dizer que a Fátima Bernardes está mentindo. Porque as pessoas estão naturalmente inclinadas a saberem se o que a Fátima Bernardes fala é verdade ou não. E você pode dizer para eles, olhe, nos próximos 5 dias ou nos próximos 7 dias, vou fazer um desafio no Close Friends só para provar para vocês que carboidrato não faz bem. Puta que pariu. Esse cara, ele não teria prestado atenção em você. Esse cara não teria prestado atenção em você. Mas ele presta atenção porque agora alguém da mídia falou. Então imagine que, por exemplo, eu trabalhe como investimentos, com, sei lá, seja como Perini ou Primo Rico. Qual que era o melhor post para eu fazer hoje? Qual que é o melhor stories para eu fazer hoje? Qual que é o melhor post de feed para eu fazer hoje? Comprar anúncios. Entenda por que a queda da bolsa foi boa para você. Puta título do cacete. Entenda por que o governo Bolsonaro não interfere nos novos concursos públicos. Enquanto está todo mundo falando sobre isso. Quando Paulo Guedes fala sobre as empregadas domésticas, existe um timing para isso. E aí vem um ponto de alguém ali, MAL, eu não estou lendo o nome todo, mas fez a pergunta de ouro. Como é que você está atento ao timing de tudo e mantém a filosofia do foda-se o nióbio, não é? Esse é o grande ponto de maturidade da sua personalidade. É trabalhar como sommelier e não se tornar um alcoólatra. Esse é o grande ponto. Porque traficante não consome. Então você vai ter que desenvolver a sua cabeça e a sua personalidade para estar ligado às notícias. Agora vem o grande retirar de cortinas.
Agora vem o grande retirar de cortinas aqui para vocês. Eu, Ícaro de Carvalho, eu acredito que 99% das pessoas estariam e estarão muito melhores se elas ligarem o foda-se o nióbio? Sim. Eu acredito que é melhor para minha esposa, eu acredito que é melhor para os meus filhos, eu acredito que é melhor para minha sogra, eu acredito que é melhor para mim, eu acredito que é melhor para quase todo mundo, cara. Eu acredito que é melhor para quase todo mundo. Agora, eu parei de fato de acompanhar todos os timings? Não. Porque eles continuam produzindo roteiro para eu fazer vídeos. Vocês conseguem perceber agora com mais clareza, agora que eu vou retirando as cortinas, que mesmo que eu repita foda-se o nióbio o tempo todo, eu sempre sei qual é a notícia que tem no Valor Econômico, eu sempre sei o que saiu na Infomoney, eu sempre sei o que saiu na capa do G1, eu sempre sei o que saiu. Mesmo eu repetindo o tempo todo, eu sempre sei o que está acontecendo no mundo. O simples fato é que eu vejo o que está acontecendo no mundo, mas eu consigo descartar 95% rapidamente. Ah, isso aqui não importa. Mas eu leio as headlines. É treino. É como você... Alguém que já parou de fumar há muito tempo? Alguém deixou de fumar há muito tempo? No começo, você... foda-se o nióbio dentro do foda-se o nióbio. Assim. No começo, é muito difícil você ver outras pessoas fumando ou beber. Para mim era difícil tomar uma cerveja. Imediatamente eu falava, puta, eu queria fumar um cigarro. E eu ficava sem querer tomar cerveja para não ter vontade de fumar. Depois de um tempo, você esquece que existe essa associação. Então, assim, o foda-se o nióbio importa. Por que eu falo tanto sobre um dia eu vou parar? Um dia eu vou parar de fazer isso tudo. Um dia eu vou me aposentar. Porque um dia eu vou, de fato, apertar o foda-se o nióbio para sempre. Um dia eu vou, de fato, falar dane-se tudo isso. Vou passar o resto da vida lendo literatura e não me importo. Mas, por enquanto, ainda é um instrumento extremamente importante para eu fazer material para os meus stories, para eu fazer material para os meus feeds, para eu buscar referências para minhas aulas. Meus desktops não têm nem adblock, só o notebook tem. Porque eu preciso ficar vendo as propagandas para ver quais são as propagandas boas, quais são as propagandas ruins. Por que essa aula é tão importante? Porque essa aula mostra, basicamente, 3 ou 4 pontos dos 10 fundamentais que existem. O primeiro, as pessoas sempre vão estar buscando alguma coisa. Sempre, 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 sempre e sempre. Se você falar para as pessoas, olha, eu vou te pagar 2% ao ano a mais para todos os seus investimentos, para você simplesmente não fazer nada, nunca, e não abrir nenhuma notícia financeira, o cara não vai conseguir. Ele quer fazer alguma coisa. Ele quer fazer alguma coisa. As pessoas sempre vão estar procurando. E geralmente as pessoas estão sempre procurando a compra de algum produto, serviço ou negócio para materializar aquilo. Então elas estão sempre querendo comprar alguma coisa, elas estão sempre tediosas. É o ato, são aquelas aulas, como funciona o comportamento da mulher e como funciona o comportamento do homem. A mulher está numa semana difícil, a mulher foi maltratada pelo chefe, a mulher está de cara virada com o marido, ela vai lá e compra um sapato. Ela quer manifestar, ela quer atender aquela necessidade de alguma forma. Então, como um traficante, você reconhece o mal que o excesso de informação faz. Mas você também reconhece que as pessoas querem essas informações. E é por isso que todos os títulos de YouTube são iguais. É uma merda. É uma merda. É uma merda. É uma merda. Por quê? Porque funciona. Eu adoro o Thiago Reis. Eu acho ele incrível. Eu adoro a Suno. Eu acho incrível. E é engraçado porque quando a Suno começou, o Thiago falava muito sobre os títulos polêmicos da Empíricos.
Hoje, alguns anos depois, se vocês entrarem no canal da Suno, inclusive, eu acho os melhores produtos assim do mercado. Se você entrar no canal da Suno, a empresa que começou criticando a polêmica da Empíricos, né? Não mudou tanto, entendeu? Olha aqui, coronavírus derruba Ibovespa. Mas tem outros que são coronavírus, Ray Dalio fala em exagero. Aí tem outros que são por que tal ação caiu? Outro do coronavírus. Coronavírus leva o mercado ao pânico. Coronavírus declara emergência. Então, assim, efeito coronavírus. Então, caramba. Entendeu? E tem outros assim, tipo, tem outros que falam sobre não sei o que. Aqui, ó. E agora? Nova taxa. Olha isso. Tipo, nunca ninguém imaginou que eles fariam tipo um vídeo com a mão na cabeça. Que é a linguagem básica do Facebook, do YouTube, né? Mas por quê? Porque funciona. Porque quando as pessoas leem Banco Pactual caiu 10%. Vejam como estará o YouTube amanhã. Só vão estar falando disso. Então, assim, timing, post, timing, product, funciona. Foi assim que eu cresci desde o início no Facebook. Migrei para o Instagram e estou vivo até hoje, baseado em posts sobre coisas que aconteceram agora. Ícaro, e como aliar isso ao foda-se o nióbio? Trabalhe com isso, mas não se deixe consumir por isso. Trabalhe, seja um sommelier, mas não se torne um alcoólatra. Se você conseguir oferecer o produto pode ser um vídeo, pode ser um desafio, pode ser um close friends, pode ser... Se você conseguir produzir a resposta que as pessoas precisam para aquele momento, você ganha a atenção dela. E quando você ganha a atenção dela, lembra, marketing é o quê? Transformar segundos em minutos. Você ganhou para o próximo passo. Fechou? Amanhã a gente tem aula. Amanhã eu vou repor a aula da semana passada. Então a gente segue. Vou ver se eu consigo alinhar para falar quais são os tipos de lançamento atuais, tipos de lançamentos atuais, quando servem os mais curtos, quando servem os mais longos, a diferença do desafio para os modelos mais clássicos, o que eu acho que já não funciona mais tanto. Vamos ver se a gente faz isso daí. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos e até amanhã.